Boa tarde, pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar para vocês um pouco sobre aquisição de imóveis. Hoje o TW Cred ela trabalha com duas formas aí de você estar adquirindo seu imóvel próprio, que é por meio do financiamento e o consórcio. Então hoje nós trabalhamos com as duas opções aí no mercado financeiro, certo? No caso do financiamento, que é o mais convencional, onde as pessoas aí dão um valor de entrada e financiam o restante do valor da casa, né, como forma aí de estar adquirindo seu bem. E a outra possibilidade, no caso como consórcio, que tem a opção de você estar ofertando o lance, que também é uma entrada, ou então somente por meio do sorteio, certo? Mas hoje aqui eu vim falar para vocês referente ao consórcio, certo? O consórcio hoje, ele está sendo uma das melhores formas para aquisição de imóvel, pois ele é uma forma mais econômica, tá? Então, por exemplo, se a gente falar aí de um consórcio onde tem uma taxa de administração na faixa de uns 24%, no financiamento aí de 200 mil, por exemplo, igual geralmente a gente faz aqui, um crédito, né, de 200 mil igual a gente faz aqui, geralmente você vai estar pagando na faixa mais ou menos aí de uns 48 mil de taxa de administração, certo? Já no financiamento, obviamente, os juros ele é maior, porém você tem uma adesão imediata, bem dizendo, né? Quando você cumpre os requisitos ali referente a valores, tá? Porém, o consórcio referente à economia, no meu ponto de vista, ele está se tornando algo melhor, porque hoje nós não temos somente imóveis novos, né? Então hoje nós trabalhamos com imóveis usados, imóveis novos, imóveis na planta, e o consórcio ele vem justamente para poder suprir essa necessidade. Por quê? Financiamento para imóvel usado ele é um pouco mais complicado, além de não financiar aí 100% do valor. Já o consórcio, ele pega tanto imóveis usados quanto imóveis novos, então ele te dá uma diversidade maior aí, uma opção de escolha maior, certo? Então, se tratando hoje de economia e diversidade de imóveis, né, de casas, o consórcio hoje ele tem uma facilidade maior nessa questão. Complementando, Thiago, mas o consórcio é algo que demora. Depende. Por quê? Hoje nós trabalhamos com várias estratégias de contemplação, onde nós fazemos um estudo muito criterioso de cada grupo que a gente coloca o nosso cliente, para que ele possa ter uma contemplação mais rápida. Só que você há de convir comigo que quando você vai fazer um financiamento é necessário você ter uma entrada, correto? A pessoa que vai fazer o consórcio, automaticamente ela já não tem uma entrada boa para poder estar ofertando. Então o que nós fazemos? Nós entramos com o lance embutido da própria carta de crédito que dá uma possibilidade maior do cliente ter uma contemplação mais rápida, porém não deixa de ser um sorteio também. Então geralmente o que nós fazemos junto com o estudo do grupo, que eu acabei de citar para vocês, é justamente utilizar o lance embutido juntamente aí com o lance de recurso próprio do cliente para poder potencializar e ter uma probabilidade maior de contemplação, certo? Então, dessa forma, a gente consegue buscar uma contemplação rápida para o nosso cliente, dentro dos padrões do consórcio, obviamente, até porque o consórcio a gente não pode dar garantia da data da contemplação, tá? Porém, a gente está conseguindo contemplar os nossos clientes de forma muito, mas muito rápida mesmo. Agora vem aquela outra questão. E o cliente que não tem absolutamente nada para dar de lance, nada para dar de entrada e tem interesse sim em estar comprando um imóvel? Olha, veja bem, nós temos aqui duas possibilidades. No caso da primeira possibilidade, que é aquele cliente que mora de aluguel, que paga aluguel no caso, né? E tem o sonho de ter a casa própria. No caso do consórcio, mensalmente ocorrem as assembleias, que é justamente onde define aqueles que serão contemplados ali e os que serão beneficiados ali com o valor para poder comprar o imóvel, certo? Então, o que nós fazemos geralmente para esse cliente que paga aluguel? Nós tentamos encaixar aí para ele uma parcela onde fique adequado ele pagar tanto aluguel, até porque ele vai ter que continuar morando de aluguel inicialmente, né? E o consórcio. Por quê? Ele sendo contemplado por meio do sorteio, automaticamente ele tem esse crédito liberado para ele, ele pode buscar um imóvel aí. Thiago, mas vamos supor que a parcela aí seja de R$ 400, que crédito que dá? Geralmente vai dar um crédito de 60, 70 mil. Mas tá, e o cliente levanta aquela questão. Mas que imóvel que eu vou comprar com 60, 70 mil? Veja bem, por experiência própria. Atualmente, eu comprei um apartamento com 2 quartos, sala, cozinha, um apartamento simples, por 70 mil. Então, assim, às vezes aquele cliente que quer exigir muito, que quer algo muito grande inicialmente, pode ser que tenha seus planos frustrados. Mas se você se colocar dentro da sua realidade, buscar primeiramente sair do aluguel para depois buscar um luxo, eu acho que vale mais a pena para você, certo?
Agora vem aquele cliente que não mora de aluguel, que não paga aluguel, né? Então tem uma renda livre aí. Esse cliente a gente pode fazer para ele tranquilamente um valor de parcela um pouco maior, porque até vai ser um investimento para ele e sendo contemplado automaticamente também já tem aquele crédito liberado. Então, um valor de parcela de uns R$1.000, por exemplo, a gente está falando de um crédito aí de 200 mil, certo? Então, aí já é um imóvel aí que a gente consegue garantir pelo menos um pouco mais de luxo do que talvez um de 60, 70 mil, tá? Mas existem várias possibilidades, pessoal, para aquelas pessoas que querem sair do aluguel e às vezes não tem tanto conhecimento ou talvez não buscou saber para poder, de fato, aí estar conseguindo a sua moradia própria, tá bom? Falei um pouquinho para vocês do consórcio aqui, porém também trabalhamos com financiamento. Então aqueles que precisarem de financiamento estamos à disposição também, tá bom? Obrigado, tenham uma excelente tarde e que Deus nos abençoe.